Durante a semana, o secretário Erivonaldo e recebemos a secretária Gabriela Pereira. E eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Como vocês receberam o convite da prefeita Márcia para fazer parte da gestão como secretários? A Simone, que já vinha integrando a Secretaria de Serviços Públicos, né, na gestão de Nildinho, mas foi escolhida para ser titular da pasta. Como você recebeu esse convite da prefeita? Foi um prazer enorme em ela me conceder esse cargo, né? Essa mudança de cargo, e eu tô muito grata a ela e tenho certeza que farei de tudo para atender melhor a população de Serra Talhada. Você já vinha atuando dentro da Secretaria de Serviços Públicos? Qual era a sua função lá exatamente? Já, desde 2016, eu era responsável pelo setor de limpeza pública, da parte de coleta de resíduos sólidos, mais conhecida como coleta de lixo domiciliar. E quer dizer, acho que a principal função da secretaria, então você já vinha coordenando, né? Isso. Porque a questão da coleta do lixo é uma demanda enorme numa cidade tão grande como Serra. Isso. E a parte também do pessoal dos garis que varrem as ruas que são pavimentadas. Isso. Então você já vinha coordenando a coleta do lixo e também a varrição de rua. Então você já conhece, né, bem o funcionamento da Secretaria de Serviços Públicos. Conheço, sim. Pronto. E agora vou me aprimorar nos outros serviços. Marcos, deixa eu fazer a mesma pergunta. Como foi para você receber o convite da prefeita para assumir uma secretaria que, tenho certeza, vai ser uma secretaria com muita demanda, né? Como foi para você receber esse convite? Como você recebeu esse convite? Recebi com muita alegria a confiança da prefeita. Já trabalhava como secretário executivo de iluminação pública, na verdade foi uma continuidade. Eu entendi isso como reconhecimento do trabalho. Então, assim, a gente desenvolveu um trabalho muito forte, e eu vou ter a oportunidade ao longo da entrevista de falar o que já fizemos durante esses 2 anos, né? E aí foi meio que um reconhecimento pelo trabalho que realizamos, né? O trabalho que eu falo realizamos, o trabalho que toda a nossa equipe realizou durante esse período. Fiquei muito feliz com essa confiança e pretendo desempenhar com muita dedicação e retribuindo essa confiança, prefeita. Você que já atuava, né, nesse setor voltado à iluminação, energia, já tem um, digamos assim, uma bagagem considerável, conhece bem a área, porque certamente não é uma função para qualquer pessoa, né, Tony? Tem que ser uma pessoa que realmente conheça para assumir uma função como essa, uma secretaria de iluminação. Então você já tem essa experiência. Eu vi sua biografia, que já tem experiência com a CELP, né? Já trabalhou bastante no setor privado e agora assumindo essa secretaria. Exato, eu tenho 28 anos nesse setor elétrico, trabalhando com linhas de rede, e uma boa parte do tempo eu trabalhei também com a parte de iluminação pública, quando isso era responsabilidade da CELP. Então eu conheço bastante a área e a atividade, e assim, teremos sim grandes desafios. A gente já fez muita coisa durante esses 2 anos. A gente elediou 50% do parque de iluminação Serra Talhada, em torno de 4.000 pontos. Foi modernizado. Nunca se fez tanto pela iluminação Serra Talhada como agora, nem antes mesmo lá na época da CELP se fez tanto. Então se investiu muito nisso aí. A gente também trabalhou nesses 2 anos com expansão. Colocamos aí pelo menos mais de 400 pontos novos, reforçando a iluminação do município. Agora bem, temos um grande desafio pela frente. Tem todo um restante para fazer. Esse processo todo de transferência do parque de iluminação, ele demandou, começou lá no ano de 2012, e por força de uma lei federal, a ANEEL, através da resolução 414, né, ela determinou que as concessionárias não mais, né, deveriam estar cuidando do parque de iluminação, e que essa responsabilidade seria dos municípios. Então, a partir de então, começou as tratativas para essa transferência. Em Serra Talhada demorou um pouco mais, porque o município, com cuidado no processo de transferência, fez um levantamento do parque e viu que não era interessante receber naquele momento o parque naquelas condições. Então, por conta disso, através de eliminar, Serra Talhada, a CELP, ela passou um tempo fazendo essa manutenção. E aí criou, né, evidentemente, junto à população, algumas dúvidas sobre responsabilidade. Sim. E também a gente se deixou de investir também no parque por conta dessa liminar que impedia esses investimentos. Então, assim, nós temos um grande desafio, né? Porque tem muita coisa para ser feita do ponto de vista de iluminação. Fizemos muito, nunca se foi feito tanto do que nesses 2 últimos anos, mas tem muita coisa para ser feita.
Eu só me permito a indagação. Não, Tony. Vamos lá. À vontade. É só para saber. A questão hoje da iluminação pública, eu até disse assim quando o Marcos entrou aqui no estúdio, a CELP acabou se livrando de 90% dos problemas dos gargalos, porque a maioria das demandas que chegam aqui na emissora é de iluminação pública, é um poste que está sem funcionar, é um poste, como o pessoal costuma dizer, tá um pisca-pisca, né? A lâmpada piscando, apagando, acendendo, e depois que a gente viu que estava sendo resolvida essa demanda, né? A gente sabe agora que vocês acabam pegando justamente esse alto número, né, de reclamações, e a população com certeza durante essa entrevista vai ficar sabendo como é que vai proceder. Uma dúvida que eu tenho também, secretário Marcos, é em relação ao valor da contribuição de iluminação pública que vem na conta. Ela ainda continua sendo paga via CELP? Esse recurso vai para a secretaria de vocês ou vai direto para o município? Como é que funciona isso? A contribuição, a CIP, que é a contribuição da iluminação pública, né? Essa taxa, ela é definida pela Câmara dos Vereadores, né? E foi votado lá. Então, esse valor dessa contribuição, esse dinheiro é para ser utilizado e é utilizado no parque, na manutenção do parque de iluminação pública. É um dinheiro, né? Que ele é suficiente para fazer a manutenção, é suficiente para fazer algumas ações de expansão. Agora bem, nós temos uma demanda reprimida aí durante um período que se passou sem fazer, e que isso a gente não consegue fazer, por exemplo, em 1 ou 2 ou 3 meses, fazer tudo que precisa ser feito. Então, assim, no médio prazo, com certeza a gente vai resolver todos os problemas da iluminação pública de Serra Talhada, porque o recurso dá para fazer isso. E isso no médio prazo. No curto prazo dá para manter o parque e fazer também ações de melhoramento. A cidade ainda sofre também com uma grande expansão, né? De residências, de ruas, bairros se desordenados expandindo. Às vezes, né? Tem alguns bairros, e a gente sabe que o crescimento privado, o público, o setor público não consegue alcançar assim, do mesmo ritmo, né? Exatamente. Então, realmente requer isso mesmo, né? Isso que você está colocando aqui. Então, isso é muito bom. E eu tenho certeza que a população aqui, já tem gente, pergunta. Já tem pergunta, fazendo pergunta em relação à iluminação pública. Como eu falei, era 90% das demandas. A gente vai trazer daqui a pouquinho já essas perguntas, né? O Marcos falou de uma coisa importante, que foi a iluminação com LED, né? Então eu queria que você atualizasse como é que tá aí em relação aos bairros, essa iluminação com LED. Vi que a prefeitura divulgou recentemente, né, a quantidade de lâmpadas de LED implantadas, substituídas, né, substituindo as outras lâmpadas. Estamos em que patamar na lideação da cidade de Serra? Em torno de 50% do município já está com todas as luminárias, né? A gente trocou a luminária convencional pela luminária LED. Isso na sede, né? Isso na sede, que é uma tecnologia, né? Que tem várias vantagens, né? Inclusive, ela, na economia da energia, é uma das principais. Para você ter uma ideia, é em torno de 55 mil reais por mês que economizamos com essa troca desses 4.000 pontos. Esses 4.000 pontos, 2.500 pontos foi com dinheiro próprio do município, e 1.500 pontos foi através da Neoenergia, dentro de um programa de eficientização que tinha a prefeitura como parceira. É um investimento muito alto, Marcos, para fazer essa substituição. Pergunto isso porque Serra Talhada está fazendo, mas tem outras cidades que ainda estão meio que iniciando o processo, outras cidades menores, né? É um serviço muito caro ou pode ser acessível para outras cidades? Ou é fácil, né, de ser implantado? Requer um investimento inicial, agora volta na economia de energia. Tem retorno, né? Com relação a essa troca aí, a economia é em torno de 55% da energia. Como eu falei, comparando o segundo semestre desse ano com o segundo semestre do ano que passou, a economia média por mês deu em torno de 55 mil reais. A gente está falando aí na economia de ano de mais de 600 mil reais. Ou seja, então, né? Vale a pena para as cidades fazerem isso. E se paga, além da qualidade da iluminação, além de ser uma tecnologia ecologicamente correta, porque não existem metais pesados como a tecnologia convencional, e todos os materiais são de simples descarte e de reciclagem, né? Então tem várias vantagens associadas à implantação. Agora requer sim um investimento inicial elevado. Essa troca mesmo, ela envolveu um investimento em torno de 2,5 milhões a 3 milhões. Eu acredito que se atualizar deve passar um pouquinho de 3 milhões por conta do preço do material que está subindo. Para a gente instalar esses 4.000 pontos. A gente precisa fazer mais 4.000. Agora existe uma necessidade de expansão.
dentro da cidade de Serra Talhada, bem como também na zona rural para ser feita. Então essa expansão às vezes ela requer até um investimento um pouco maior, porque algumas delas exigem a necessidade de construção de rede elétrica, implantação de poste, né? Mas assim, a prefeita Márcia orientou a gente nesse sentido, fazendo um mapeamento de todas essas situações, né, criando planos, né, para que a gente resgate a iluminação Serra Talhada, para ter uma cidade cada vez mais iluminada. É interessante já colocar como é que a população, então, a partir da criação da secretaria, a partir já desse momento que foi feito já a transição do parque de iluminação por parte da CELP para o município, como é que a população vai proceder, então? Tem uma demanda. Como é que faz para chegar até vocês? Tem algum atendimento também presencial, né? De forma presencial? Como é que vai funcionar? Isso porque a própria Neoenergia divulgou alguns canais para contato da população, mas é importante que a prefeitura confirme se são esses canais ou não, né? Não, perfeito. Só para confirmar junto à população, a responsabilidade sobre a iluminação pública do município é da prefeitura. É da prefeitura. Não é mais para ir para o canal da Neoenergia, nem para o atendimento da Neoenergia, nem para aquele número lá de Neoenergia, né? E sim entrar em contato com a prefeitura. Como fazer isso? Então, assim, preocupado aí com esse momento e para dar várias oportunidades de facilidade para que a população alcance esse serviço, aí foi criado vários canais de comunicação. Então, começando pelo atendimento presencial, que fica na Avenida Afonso Magalhães, número 100, bem ali pertinho do Colégio Irmã Elizabeth. A identidade visual da secretaria, como é nova, está sendo construída e logo vai estar lá bem grande uma faixa indicando ali a Secretaria de Iluminação Pública, né? Que vai ser de fácil identificação, que é um corredor principal aqui de acesso à cidade. O outro canal de comunicação, sim, e o horário de atendimento lá, né? É de 8 às 17 horas, sem o intervalo do almoço. Então é de 8 às 17 direto, né? Nós temos 2 pessoas, né, preparadas para fazer esse atendimento com qualidade e receber bem as pessoas que procurem. E a gente deixou exatamente esse horário estendido, porque tem gente que não pode no horário comercial porque trabalha. Então pode fazer isso aí lá no horário do almoço e fazer a sua demanda de reclamação. Tem também por telefone e o WhatsApp. A do WhatsApp, essa plataforma está sendo corrigida, o telefone é o mesmo. A gente está adaptando ela para ser automática. Mas mesmo assim, tentando o WhatsApp, vai passar uma mensagem e vai orientar como deve fazer. No caso é o chatbot, né, que chama, né? O robozinho, ele acaba respondendo para ir já fazendo os vai filtros, direcionando, né? Isso está em construção. Então a mensagenzinha lá orientando a fazer um contato por voz, ligando para o número, né? O número é esse aqui. É o 99999-7058. Repetindo, 99999-7058. Esse vai ser um número que a gente já vai deixar aí bem facilzinho, viu, Tony? Isso, exatamente. Alguém ligou. Todo dia vão perguntar. Tem sempre a pessoa atendendo nesse horário de 8 às 17 horas. Tem também o outro canal de comunicação, que é o canal da ouvidoria. Então tivemos agora contato recentemente com lá e orientamos como ia chegar essas demandas e como a gente ia responder essas demandas, e pode ser feito pelo telefone 99626-2505, repetindo, 99626-2505. Também uma comunicação por e-mail através do Fala Cidadão, que é o falacidadão@serratalhada.pe.gov. Então, como vocês podem observar, são vários meios de comunicação exatamente para facilitar a vida da população quando precisar desse serviço. Você me falava aí que já tem, inclusive, tudo pronto aí para começar a coleta de lixo em distrito. Traz pra gente essas novidades. Isso. Não mudaremos o calendário, certo? Os roteiros dos bairros ficarão do mesmo jeito, e a gestão está contemplando agora realizar a coleta de resíduos sólidos, né? Mais conhecido como coleta de resíduos de lixo, nos distritos de Santa Rita e Bernardo Vieira, tá? Tem previsão para quando? A partir do dia 1º de fevereiro. Então, já começando mês que vem, como é que vai funcionar essa coleta nesses distritos? Vai ser quantos dias por semana? Vai funcionar igual o do distrito de Vazinha. 2 dias por semana, terças e sextas-feiras. Às terças e sextas. Isso. Independentemente de ser feriado ou não, será realizada essa coleta. A coleta, notícia boa, né? Expandindo a coleta para os distritos que são distritos bastante povoados, e aí tem uma geração de lixo, e esse lixo não pode ser descartado aí na natureza, né, Simone? Justamente. Falando em coleta de lixo, eu acho que
a principal demanda da sua secretaria, acho que é essa, né? Além também da questão de esgoto, mas tem o problema realmente da coleta de lixo, que a gente tem muitos pontos onde a gente percebe que tem lixo espalhado, apesar das campanhas educativas, a população muita gente ainda joga lixo em local inadequado. Qual a orientação que você traz? Porque a gente acompanhou até aqui no Sertão Notícias outro dia, algumas pessoas dizendo que, mas é porque a gente coloca o lixo na porta de casa, mas não é coletado, o carro não passa. Qual é a orientação realmente, Simone? É colocar o lixo na porta de casa, não fazer ponto de lixo na cidade? Explica pra gente. Isso mesmo. A gente pede à população, você que está em casa nos ouvindo agora, coloque o seu lixo nos dias certos, nos horários certos, em sua calçada. Cada um em sua calçada. Não coloca na calçada do vizinho, não coloca na esquina, em um terreno baldio, porque vai gerar um foco de lixo. E os meninos, os garis, eles não têm como recolherem o lixo espalhado. Sim. Então isso vai fazer mal para você que está morando ali naquela localidade. Então a gente pede e orienta a todos que a gente vai passar daqui a pouquinho o calendário correto dos bairros, a frequência. Então a gente pede que cada um coloque em sua calçada. Se a rua tiver de difícil acesso, certo? Que são poucas ruas no nosso município que tem pouco acesso, a maioria tem. Então coloca na calçada. Se tiver algum problema com reclamação, a gente vai passar um número daqui a pouco e aí você reclama pra gente sanar esse problema. Ou seja, mesmo que o caminhão, né, caçamba, caminhão, qual é o termo? Caminhão compactador. A gente fala caçamba, mesmo que o caminhão não consiga passar naquela determinada rua, o morador não deve pegar a sacolinha do lixo e levar para um ponto. E colocar na esquina, né? Ou então na porta da casa do outro, né? Ou em um terreno. Ou em terreno baldio. Tem que colocar o lixo na porta de casa no dia da coleta, que é obrigação, no caso, né, da pessoa que está fazendo aquela coleta, ir lá buscar. Isso. Os garis, eles irão recolher, independentemente se a rua tiver na minha rua é assim, interditada, assim. Às vezes a rua vai pegar na porta de casa. Pronto, às vezes a rua está interditada por conta de um calçamento que está fazendo agora, como tem várias ruas que estão sendo asfaltadas e feito calçamento. Então a gente pede à população, façam a parte de vocês também, porque a gente está fazendo a nossa e fazendo o melhor por vocês. Tá? Enquanto isso, eu pergunto a Simone sobre a questão, como é que estão as demandas voltadas a esgoto. A prefeitura está fazendo uma obra grandiosa de pavimentação no centro da cidade. A secretária Gabriela disse aqui que alguns trechos, inclusive, são paralisados momentaneamente, enquanto a Secretaria de Serviços Públicos realiza a correção de alguns esgotos. Como é que está esse serviço? Como é que você pegou a secretaria em relação a isso? Tem muita demanda de esgoto aí para ser consertado no centro, nos bairros. E explica pra gente também quando é responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos referente a buracos nas ruas. Certo. Nós temos várias demandas, certo? Mas a gente faz de tudo para resolver o mais rápido possível. Se tiver você, morador, se tiver algum problema com relação a esgoto estourado, esgoto entupido, isso eu falo na rede geral, tá? Se o esgoto da sua casa tiver com algum problema, você tem que resolver, chamar uma pessoa particular. Se for na rede geral, é com a gente, certo? A diretoria de saneamento, ela resolve esse problema, tá? Então, independentemente de ser rua, que seja calçada ou que seja com asfalto, ou a que não seja, é nossa secretaria que é responsável. Esgoto é com serviços públicos. Isso, justamente. E buracos nas ruas? Buracos, a gente tem a responsabilidade quando é o paralelepípedo, certo? Em paralelo, né? Isso. O asfalto é com a Secretaria de Obras, pronto, certo? Tá. A nossa recuperação é só quando é paralelo. Pronto. Tem uma demanda que um ouvinte colocou, que é da pracinha Lampião, aliás, Manuel Pereira Lins, está dizendo: olha, bom dia, Tony e Juliana, secretários, gostaria de saber do secretário Marcos, de iluminação pública, se há algum projeto para nova iluminação da pracinha Manuel Pereira Lins, que está praticamente no escuro. Na verdade, a pracinha Manuel está abandonada, segundo está dizendo aqui o ouvinte. Eu vejo que tem essas demandas de canteiro, né? De pracinhas, que sempre foi da prefeitura, né? Sempre foi, né? Mesmo antes dessa questão com a CELP. Então
Então, secretário Marcos, tem algum projeto, não só para ela, né, para Manoel Pereira Lins, mas para outras praças, né? Tem a mesma pergunta sobre a praça, né, o Parque dos Ipês, que está sendo construído lá no IPSEP. Tem uma pessoa dizendo que está às escuras, né? Está em construção ainda, lá né? Então tiraram porque quebraram tudo lá. Já é uma situação, né? diferente. Então, fica as duas situações para o secretário responder. Perfeito. Ok, Tony. É o seguinte, falando sobre praças, várias praças do município estão passando por requalificação. Então, dentro do processo de requalificação, todas as secretarias, né, entram na praça e fazem serviços sob sua responsabilidade, entregando ali aquele equipamento novo para a população. A iluminação, ela acompanha esse movimento. Uma grande dificuldade que temos, né, com relação a praças e canteiros é o vandalismo. Então, assim, eu peço aí apoio também à população para que se identificar essas situações de vândalo, que denuncie, que nos procure, que informe, para poder nos ajudar nesse sentido. Com relação a praças, a gente requalificou várias praças no município, tanto em distrito. Um exemplo aqui, a Praça Sérgio Magalhães, a Barão do Pajeú, a Academia da Cidade. Então, foi tudo praça que passou por requalificação. E vamos, tem projeto sim, para Manoel Pereira Lins, não só para ela, como também para a praça lá da Coab, que também precisa, né? Então, tá no nosso farol e vão ser as próximas a ser feitas. Está se passando por todas elas, estão se requalificando, então está entrando lá a área de meio ambiente, está trabalhando lá, está entrando todos os serviços do município, de praça em praça, recuperando. Existe um planejamento para isso. A gente acompanha aí o calendário desse planejamento para não atropelar e não aumentar os custos desse serviço ou evitar retrabalho, trabalhando assim com eficiência. Já foi feito um grande serviço aí de modernização do Parque de Iluminação Serra Talhada, em torno de 50%, mas existe aquela necessidade que eu tinha falado no início, acredito, não sei se todos os ouvintes aí estão escutando nesse momento, ou se já entrou novos, né? E assim, tem muita coisa para ser feita e que no médio prazo a gente vai resolver todas essas situações. Com relação à iluminação, o que ocorre, né? É que vai estar sempre ali, são equipamentos, então aquilo ali tem um tempo de vida útil, então aquilo vai falhar, aquilo vai apagar, aquilo vai se danificar. Tem também as situações de vandalismo, que eu peço que a população rapidamente, quando se deparar com uma situação dessa, assim que vê, nos informe. Então, para isso nós temos os canais aqui de comunicação que eu vou repetir logo aqui para vocês, né? Então, informe pra gente. Também a gente tá com rondas noturnas se antecipando a essa reclamação, passando nos bairros, identificando, né? E também fazendo essas atuações sem precisar que a população entre em contato com a gente, ou seja, sendo mais rápido do que a população senta aquele problema. Então é outra estratégia que a gente está utilizando. Tem uma notícia boa aqui para o pessoal do Alto do Bom Jesus e para Borborema, que faltam lá 160 pontos para esses dois bairros ficar completamente ledeado, né? Então isso vai acontecer agora, provavelmente no mês de março. Já está na fase final de aquisição de material. Então esses dois bairros vão ficar 100% ledeados. O bairro do Vila Bela também já está 100% ledeado. Então os principais corredores da cidade também estão ledeados. Então assim, foi feita uma primeira escolha de bairro, né? Baseada em critérios, e todos os outros também serão contemplados ao longo do tempo. Então a gente vai precisar aí de alguns meses mais, ou de talvez ou mais um ano, né? Para a gente conseguir alcançar todo o município de Serra Talhada. Então, aproveitar que o Marcos já está com a palavra, em relação ao bairro da Bebê, Marcos, tem projeto para isso também? Bem, o bairro da Bebê, ele foi contemplado. Tivemos diversas ruas que foram ledeadas e teve a iluminação melhorada. Bem, não foi feito 100% do bairro. Foi feito assim, os corredores principais foram feitos, né? E partes do bairro também foram atendidas. Todos os demais pontos estão mapeados para ser feito posteriormente. Se tratar de uma situação pontual de alguma rua que tem a tecnologia convencional ainda esteja apagada, aí eu peço entrar em contato com a nossa secretaria. Eu queria repetir aqui, se possível. Pode ficar à vontade. Os canais de comunicação que temos. Então, nós temos o atendimento presencial, que fica na Avenida Afonso Magalhães, número 100, próximo ao Colégio Irmã Elizabeth. Também temos um contato por telefone, que é o 99999 7058. 99999 7058, né? No horário de 8 às 17 horas, né? E quem for levar essa demanda de reclamação por alguma necessidade de manutenção da iluminação pública, né? Que a gente precisa das seguintes informações: o nome completo, o endereço, o barramento do poste. Então, para quem sabe o que é um barramento, na verdade, você chega no poste, tem uma faixinha amarela e tem um número preto lá escrito. Geralmente começa com a letra. Isso. Aí essa numeração que está nessa faixa amarela no poste, que é o barramento. Então a gente precisa nome completo, endereço, esse barramento do poste, o número da conta contrato
da conta de energia elétrica e o ponto de referência. Esse número da conta contrato de energia elétrica, todo mundo às vezes questiona, é porque é uma forma da gente localizar o endereço da casa com maior facilidade, já que todos esses conta contrato, elas são georreferenciadas. A gente consegue chegar lá no endereço do solicitante. Então isso é para agilizar o atendimento. Muito bem, isso é bom. Esse barramento, gente, é uma letra, sequência de 6 números, né? Um abaixo do outro, assim, que muitas vezes a gente pedia aqui, né? Que é a primeira informação que pede esse barramento. E as pessoas mandavam outro que tem lá que são só números, né? E na verdade é uma letra e sequência de 6 números. E tem o complemento da pergunta dela para Simone, né? Para Simone. Isso, além dessas questões dessas demandas que você trouxe aí, tem uma pessoa dizendo assim, olha, Tony, Juliana, pede para a nova secretária dar uma olhada na rua Getúlio Vargas. Já trouxe essa não, né? Rua Getúlio Vargas, na esquina com a Avenida Afonso Magalhães e a Rua Isidoro Conrado. Está bem feia, cheia de buraco e tem uma caixa de esgoto sempre aberta. Acredito que o material de asfalto resolveria uma boa parte dos buracos e em volta da caixa de esgoto, se colocasse o material de asfalto, evitava também de quebrar o cimento com a passagem dos carros. É a Ana Inácio que está falando sobre essa situação, Simone. Certo, eu já vou anotar aqui para segunda-feira a gente verificar. Pronto. Em relação, já que inclusive a Simone já está com um papelzinho ali da coleta, então pode trazer, já Simone, pode trazer porque o calendário da coleta com o questionamento da ouvinte, né? Então vamos lá. De ter gente que faz isso, né? Passou o dia, ele vai lá para outro bairro. Desse jeito. E então, coloca. Vamos lá. Então fica ligado nos dias e o horário direitinho do bairro de vocês. Vamos começar pela frequência dos seguintes bairros: Centro e o São Cristóvão, certo? A frequência da coleta é de segunda a sábado, a partir das 16 horas. Então, a gente pede aos moradores que coloquem até às 16, certo? Porque a gente começa em uma devida rua e vai seguindo uma rota. Então, a partir do momento que o caminhão passar, a gente não tem como voltar mais, certo? Então, lembrando, coloca na sua calçada, tá? Não coloca na do vizinho, não coloca em terreno baldio. E, por gentileza, não coloque em avenidas principais. A gente percebe, sim, às vezes de muitos canteiros e praças, as pessoas às vezes não estão fazendo caminhadas, como na Rua 4, agora na Avenida Afonso Magalhães tá lindo a ciclovia. Aquela avenida da Fiat também tem muito isso ali no Tancredo Neves. Então o pessoal coloca muito lixo, às vezes já chegou reclamação de dizer o caminhão não vem recolher na minha porta, mas pode colocar, que eu garanto que eles vão recolher, certo? Se o Gari não recolher a sacolinha do lixo na sua porta, você já comunica a Simone que ela resolve, isso, né? Pode ter certeza. Então vamos lá. O que não pode é jogar o lixo em local inadequado. Isso. Então nós temos segundas, quartas e sextas-feiras, como eu disse anteriormente, independentemente de ser feriado ou não, tá? A coleta vai estar passando nos bairros segundas, quartas e sextas-feiras: Bom Jesus, Borborema, Malhada, Baixa Renda, Vila Bela, Coab, Tancredo Neves, a José Tomé de Souza, mais conhecido como Mutirão, Cagepe e bairro Universitário. Certo? Então, toda segunda, quarta e sextas-feiras é feita essa coleta nesses bairros aqui. Até às 7 horas, vocês coloquem o lixo que o caminhão vai estar recolhendo a partir das 7 horas. Sim, pode ficar à vontade, Simone. Pode seguir. Nas terças, quintas e sábados, os seguintes bairros: Alto da Conceição, ABB, Várzea, Caxixola e Ipicep. O mesmo horário também. A gente pede à população que coloque o lixo até às 7 horas da manhã. Independentemente do caminhão passar 10 horas, 9 horas, a gente segue uma rota e a gente pede à população que coloque até esse horário. Aí o Jardim das Oliveiras é terças e sextas-feiras. O mesmo horário também, 7 horas. E o Distrito de Vazinha, terça e sexta-feira também. E a partir do dia 1º de fevereiro, a gente vai estar contemplando os distritos de Santa Rita e Bernardo Vieira. A gente vai até os distritos para associações, conversar para cada um colocar o lixo, avisar o dia correto.
os dias corretos. Como eu já estou na reta final da entrevista, Simone, você queria dizer onde é que fica a sua Secretaria de Serviços Públicos, que em breve vai estar com a nova identidade visual. Isso, justamente. Nossa secretaria funciona na BR 232, mais conhecida como Avenida João Gomes do Lucena, número 4448, no prédio da antiga Chinerai, que fica localizado em frente às Casas Bandeirantes, tá? E também implantamos agora um telefone celular, que aí vai ser via WhatsApp ou através de ligação, as reclamações que os ouvintes tiverem, os moradores tiverem. Por um lado, seria até melhor através de WhatsApp, porque a gente já verificava se era com a gente ou não, e já passava, né? Já anotava para colocar na programação essa demanda. Então eu vou passar o número, o DDD 879-8120-5469. Repetindo, 879-8120-5469. E o atendimento é das 8 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Olha, eu não tenho mais tempo para trazer os demais recados. Tem muita gente ainda participando pelo WhatsApp, mandando áudio, tem gente também no YouTube, mas a gente não tem mais tempo. Só agradecer aqui a presença de vocês dois, desejar boa sorte, bom trabalho, né? Que vocês possam aí executarem um trabalho exitoso à frente de suas respectivas secretarias, porque assim o município ganha.